Pessoal, bom dia. Algumas pessoas falam para mim, por que eu estou fazendo podcast? A resposta é muito simples, porque eu quero aprender. Primeiro eu quero aprender, depois eu queria que vocês aprendessem também. É isso aí. Curta, inscreva-se no canal. Curta, compartilhe e comente. É um tema que eu tenho extrema dificuldade, complexo. A pessoa tem que ser muito inteligente, estudiosa, um tanto quanto lunática, para entender desse tema, no meu entendimento. Nós vamos falar de endocrinologia. Quem está aqui comigo é a Sofia. Sofia, seja bem-vinda, muito obrigado. É um prazer você estar aqui. E nós vamos falar então de endocrinologia veterinária, tá certo? Mais equina específico. Mais equina. Falando de equina, ainda não vai ter tempo para... Vai dar uma casquinha, porque não tem tempo para falar de tudo. Bom, Sofia, fala um pouquinho de você. Primeiro de tudo, você. Bom, eu sou formada pela USP, fiz aprimoramento, residência e mestrado pela USP. E no meu penúltimo ano eu fiz um intercâmbio para a Universidade de Saskatchewan, no Canadá, pelo ELAP. Eu fui para a cirurgia de equinos, porque eu sempre fui orientada do professor Zopa, então da parte ortopédica. E aí eu fiquei na Universidade de Saskatchewan com o Dr. Carmalt me orientando. E nessa época ele estava começando a pesquisar, porque sabia-se já que tinha alguns cavalos com alguns sinais específicos que tinham um aumento da hipófise. E ele queria fazer uma cirurgia para um acesso ventral para conseguir resolver esse problema cirurgicamente. E era o doutorado dele. E aí, além de acompanhar as cirurgias, eu comecei a trabalhar no laboratório com PCR, porque a gente queria fazer um diagnóstico pós-mortem dessa doença, que era a PPID, que foi a primeira doença endócrina que a gente pensou nos cavalos. E aí eu voltei... O que é PPID? É a disfunção da partes intermédia da pituitária. O cavalo, ele é modelo de estudo para Parkinson em humanos. Então, a gente sabe, a gente vai falar sobre isso, o que leva, que o cavalo, com uma série de alterações endócrinas, alimentares, ele tem uma neurodegeneração. Então, você degenera alguns neurônios dopaminérgicos, não só, mas principalmente. E aí você tem um descontrole da parte endócrina, porque a gente tem um neuroeixo. Então, a gente tem hipotálamo, hipófise e a parte endócrina. Você vai voltar a falar da hipófise. Tá bom. Bom, mas aí é isso, é essa disfunção, e eu comecei a estudar isso. Quando eu voltei na residência, eu comecei a entender que a endócrina estava muito relacionada com o sucesso do pós-cirúrgico, com os resultados na clínica dentro do hospital, e depois que isso vinha da nutrição, e aí hoje a gente tem a Preven Horse, que é uma assessoria endócrina nutricional, para cavalos atletas, basicamente. Então, trabalhando com prevenção, mas a gente também trabalha muito com cavalos com gastrite, pós-cirúrgico, laminite, para estabilizar e manter esses cavalos sem recorrências. Tá. Então, hoje você começou lá no Canadá. O Canadá te despertou para a questão da endocrinologia. O Canadá me despertou, mas nesse ano também eu fui para Cornell, fui para o Colorado e para a Universidade da Flórida. Eu sempre gostei dessas coisas, neurologia, cardio, medicina esportiva. E aí também no Colorado, além da cirurgia e da medicina interna, eu fiquei na medicina esportiva. E ajudou muito a fazer esse link da prevenção, não só do hospital e do tratamento. Bom, você já falou quem é a Sofia Ciclo. Já. E mais ou menos onde você atua. Bom, primeiro você está aqui no estado de São Paulo. A tua atuação... Sim, assim, na verdade hoje a gente só atende se tiver um clínico responsável pelo cavalo, porque a gente não faz a clínica. Então, eu fico em São Paulo, a Fernanda fica no Vale e a Júlia aqui na região de Campinas, mas a gente tem atendido o Brasil inteiro, inclusive alguns cavalos nos Estados Unidos e na Europa, porque a gente faz o remoto com o clínico responsável. Que chique, muito legal. Bom, a pergunta básica de todo podcast nosso: o que é o cavalo para você? O que é o cavalo? Nossa, o cavalo é tudo. Acho que desde criança eu falava que eu queria ser veterinária de cavalo.
tudo era cavalo. Hoje eu tenho cavalo, eu monto. É meu lazer, é meu trabalho, 24 horas pensando em cavalo. Acho que é uma paixão, né? Só quem nasce com isso sabe essa motivação de ficar achando um detalhe para mudar, melhorar. A tua família tinha cavalo? Você que Não. barrou? Meus pais são médicos. Eles sempre gostaram de bicho, mas assim, ninguém tinha esse contato com o cavalo. Tanto que eu até brinco, meu pai sempre me prometeu um pônei, um mini horse, mil coisas, porque sempre foi meu pedido um cavalo, mas não tínhamos esse contato, assim, era no máximo nas férias, quando ia para algum lugar que tinha, ou no parque, quando tinha aquelas voltinhas de cavalo, isso era o máximo que eles tinham de contato. E daí você foi picada pelo vírus do cavalo, se contaminou e ficou. Sim, desde neném, assim, eu via cavalo da polícia, da cavalaria, eu chorava porque eu queria estar perto dos cavalos. Não sei de onde veio. Tá, então tá. Agora você vai falar um pouquinho da endocrinologia. Como é que está a endocrinologia no Brasil e no mundo? Tá. Porque acho que é um tema emergente, muito Sim. novo, né? A endócrino, ela é a base de sustentação de tudo, né? Uhum. E a gente está despertando para isso, mas fale você. Bom, nos humanos já é uma coisa que todo dia sai uma novidade, né? Ainda mais tá super na moda o uso de Ozempic, então eles têm visto como essa parte endócrina ela regula muitas outras coisas que a gente não imaginava. Em cão e gato também é uma área que tem mudado muito, sempre saem estudos recentes. E na medicina equina tem o Equine Endocrinology Group, é um grupo que ele é basicamente formado por professores tanto dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Vem muito forte da questão da laminite. Hoje a gente ainda pensa muito na endocrinologia quando eu já tenho o cavalo doente, porque são duas vertentes. A nutrição, tem tanto o pessoal do Kentucky, que tem muita pesquisa. Na nutrição eles vêm forte nessa parte de prevenção, mas a endócrina ainda pensa assim, o cavalo que está no hospital, o cavalo que tem laminite, que teve cólica, como recuperar. Esse grupo é bem forte, tem vários webinars durante o ano onde eles discutem, eles têm feito muitas publicações, mas ainda é uma medicina curativa. E aí quando você consegue unir a endócrino com a nutrição, aí você vem nessa performance e medicina preventiva. Mas é uma área muito nova, todo dia sai alguma coisa nova sobre nomenclatura, isso vem mudando, como eu falei. Quando eu comecei a estudar, a gente só falava de PPID. Aí começou a se falar da resistência à insulina e da relação com a laminite. Hoje a gente já fala da desregulação da insulina, que é ainda mais sutil. E agora que a gente está entendendo que o cavalo ele é monogástrico, mas ele tem uma câmara fermentativa, a parte de microbiota é muito importante, a gente está começando a fazer essa junção no cavalo e entender que vai muito além, Então, mas você falou que agora que a medicina começou a entender da importância, mas eu acho que é muita ingenuidade a gente achar que a endocrinologia sempre regularizou tudo. Sim. Tudo passa por hormônio. Mas o Covid, ele foi muito importante para a gente começar a entender essas respostas individuais. Então, realmente, essa parte de modulação gênica que a gente tem, e isso influencia tanto o que você come, quais os patógenos você tem contato, qual é a sua microbiota, tudo isso interfere na endócrino. A gente, óbvio, já falava de endocrinologia há muito tempo, mas começar a ver que é um mundo muito mais amplo do que eu tenho a tireoide, eu tenho a adrenal, está sendo uma mudança. E eu te falo, inclusive, bom, como você sabe, eu converso muito com meu pai, né, que ele é infectologista. E hoje, o braço direito dele é uma endocrinologista do INCOR, e a gente começa a ver que a gente está sempre nessa gangorra, sabe? Sistema imune, microbiota, endócrino. Então, cada vez está ficando mais refinado, eu acho. Eu estou tentando ler aquele livro da Alana Collin, né? Você é 10% humano.
90% microbiota, né? Eu acho fantástico, eu acho que é por aí mesmo. Porque a microbiota, obviamente, que ela vai te orientando, né? Ela vai te definindo para onde você deve ir. Eu acho que isso é uma tendência. E agora, a questão do cavalo, você fez vários paralelos já entre cavalo e ser humano, né? Uhum. Você não acha que o ser humano, a primeira coisa que ele faz, porque nós temos um conceito que é básico, nós somos o que comemos. Uhum. Nós nos tornamos aquilo que a gente ingere. E o que a gente mais ingere diariamente, além de sapos, etc, né? Mas é alimento. Sim. Né? Então, na área física, falando, né, a gente come e a gente vai colocando isso para dentro. E isso vai sendo transformado. Então, quando o ser humano tem um problema, ele muda a dieta, ele muda a variedade alimentar. E o cavalo não. O cavalo, o máximo que você consegue fazer é mudar a marca da ração. E achando que está mudando bastante. Sendo que os nutrientes são basicamente os mesmos, né? A composição, né? Ela varia muito pouco. Então, você tem um ser humano com uma gama de alimentos que a gente ingere diariamente, inclusive que a gente, não quero engordar, não quero ter problema de triglicerídeos, etc. Você faz uma dieta. O cavalo, ele come todo dia a mesma coisa. Eu, particularmente, imagino que um dos grandes problemas do cavalo na nutrição é que, assim, o ser humano, ao longo da vida, ele muda comportamentos alimentares, condutas alimentares. Ele vai mudando. Uhum. Então, tudo isso faz com que ele tenha um determinado resultado. E o cavalo não. Desde novinho, ele está estancado dentro de padrões. Sim e não. Eu acho que o mais difícil o ser humano, a gente também sempre brinca desse paralelo com os meus pais. Se você está sentindo alguma coisa, você fala. O cavalo, ele é uma presa, né? Então, hoje em dia, com os avanços também da área do bem-estar, eu acho que essa relação de entender o que são os sinais de dor no cavalo, ela tem sido muito mais sutil. E você entender que na natureza ele vai esconder que tem algo errado. Tanto que a gente sempre escuta, o cavalo é muito sensível, ele tem uma cólica, uma laminite. Eu brinco muito que eu falo, não, é que a gente tenta matar eles todos os dias, eles vão resistindo até a hora que não dá mais. Então, entender, usar etogramas, escalas de dor facial, para a gente realmente entender o que é dor crônica no cavalo, porque esses animais têm muito. E o que mais a gente escuta falar é quando um cavalo se recusa a fazer algum movimento ou tem um comportamento assustado, esse cavalo não presta, esse cavalo é muito assustado, ele não serve para isso. Sendo que, na verdade, ele está o tempo inteiro só tentando comunicar que tem algo que não está bom, na grande maioria das vezes. Acho que a gente sempre tem que dar o benefício da dúvida para o cavalo. Na nutrição, por muito tempo, a gente fez conta para cavalos como se ele fosse ruminante. E o ruminante, realmente, como a câmara fermentativa vem antes, qualidade de proteína, isso não altera tanto, porque ele consegue usar. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que o cavalo, ele tem que entrar em contas, ainda mais um cavalo atleta, não só em porcentagens, o que eu estou atingindo em qualidade. E isso vai interferir muito na parte endócrina. Então, qualidade de aminoácido essencial, tipo de energia, questão do amido, de óleos. E quando a gente tem essas alterações, é o que você falou, a gente normalmente alimenta o cavalo do mesmo jeito, só que a gente vem alimentando o cavalo do mesmo jeito por muito tempo sem atingir o que ele precisa, ou extrapolando algumas coisas que são prejudiciais. E a gente tem um outro problema muito importante, que é a epigenética. Que hoje a gente sabe que o que os nossos avós comeram vão selecionar o que vai ser expresso no nosso DNA. E no cavalo é a mesma coisa. Então a gente vem há gerações selecionando alguns genes problemáticos. E hoje a gente está começando a entender essa resposta dessa seleção que a gente tem feito. Bem interessante o que você está falando, né? Então, nós podemos estar selecionando, inclusive de forma equivocada,
alguns padrões, né? Então, trazendo alguns padrões. É aquela famosa, né? Você já deve ter escutado muita gente falar: tudo bem, égua prenhe comer, por exemplo, silagem de milho. Tem um documentário muito legal chamado Filhos da Fome, que eles pegaram no nazismo mulheres que não atingiram o que elas precisavam na alimentação e acompanharam por 2 gerações de descendentes. E eles começaram a ver que por 2 gerações teve muito mais obesidade e problemas cardiorrespiratórios, por causa do que esse embrião passou no útero uma informação que não tinha nutriente suficiente. Quando a gente usa éguas obesas, éguas velhas com já alterações endócrinas, quando a gente alimenta essas éguas com alimentos que fazem pico de insulina, pico de amido, a gente está selecionando potros que vão ter maior chance de ter OCD, vão ter maior chance de ter problemas musculares, sistema imune, então muitos potros céticos já vêm disso daí, aí você fala, por que eu não consigo controlar uma situação de Rhodococcus? Muitas vezes a parte do sistema imune vem ali na dieta da mãe, da receptora. Então eu acho que é uma desconstrução do que a gente tem feito. Em humanos também, eles já têm visto que alguns comportamentos de risco na gestação, por exemplo, mulheres que fumavam, você realmente vai ter hipóxia nesse útero e você tem maior chance de ter meninas com ovário policístico. A gente também já está vendo que essa parte de insulina parece ter uma correlação com o aparecimento de Alzheimer, principalmente quando você já tem menopausa, alteração hormonal. Então, assim, por isso que eu falo que está saindo daquilo que a gente sabia e a gente está entendendo a correlação com outras doenças. E no cavalo eu acho que ainda é muito mais forte, por ele ser herbívoro, por ele ser tão dependente de uma microbiota funcional. Cada dia mais a gente vai começar a entender esse circuito, que muitas vezes quando já tem um cavalo adulto, não é lá que começa, dá para melhorar, mas o que os doadores comeram, o que a receptora comeu, como foi essa gestação, influencia muito na saúde desse cavalo, na parte óssea, se ele vai ter gastrite, é muito mais complexo. Nossa, mas então você está falando, deixa eu ver se eu entendi, você está falando que uma receptora, quando ela tem uma idade mais avançada, ela já tem alguns fatores predispondo, resistência à insulina ou algum distúrbio qualquer. Inclusive o sistema imune dela, que também já não é mais. Então, esse potro que vai nascer, ele já tem uma suscetibilidade diferente de um outro. Sim e não é só a idade, né? É o status endócrino que a gente fala. Então, como essa receptora teve a vida dela, como foi a alimentação, dependendo, às vezes você tem uma receptora mais velha, é muito mais saudável do que uma receptora jovem, que já tem alteração endócrina por toda essa questão alimentar. Então, não é só idade, a gente olha realmente... Mas vamos falar a vida de uma receptora. Tá. Uma mãe. Então, teoricamente, se a gente tirar o componente, a variável, outro animal, o mesmo animal, ao longo da vida, existe um ponto, um ápice, onde o produto, teoricamente, tenha menos problemas? Entendeu? Sim. Se você tirar o componente... Eu vou voltar na sua fala, que você me falou assim, a ração é mais ou menos tudo parecido. Hoje, a gente vai falar de amido, de excesso de amido, pico de açúcar, pico de insulina. Mas, por exemplo, a gente já sabe que dependendo da composição de proteína, eu não atinjo qualidade de aminoácido. Porque para o cavalo as fontes mais nobres são feno de alfafa e o farelo de soja. Então é aquela teoria do barril. Se eu não estou atingindo os aminoácidos essenciais, principalmente lisina, metionina, o mínimo que eu preciso, eu não estou conseguindo ter uma demanda que esse animal precisa. Com isso, eu também levo a resistência à insulina, porque a proteína ela também é importante em ciclo de Krebs, em geração de energia. Então, se eu tenho uma égua que ela vem sendo alimentada, uma receptora, com uma ração que não atinge qualidade de alimentação, eu já posso ter esses problemas endócrinos.
Sim, e aí assim, pode ser uma égua jovem, porque depende da criação. Depende do que ela veio comendo. A gente olha o casco, normalmente a gente vê linhas de estresse bem marcadas. Você já vai ter alterações no raio-x, importante, por causa de uma outra doença que chama hiperparatiroidismo secundário à doença renal, que aí você já tem ativação de paratiroide, você vai tirando cálcio ósseo, depositando em tecido mole, então você tem alterações sistêmicas. Você tem osteófito, você tem kissing spine, você tem alteração de navicular. E tudo isso, por exemplo, uma égua que foi descartada do esporte e foi para a reprodução. Se você não equilibrar ela, o seu potro provavelmente vai carregar esse erro. Quando você tem uma mãe gestante, as glândulas dela são funcionais, então, atuantes. E o embrião, que se torna feto, ele, como você está falando, às vezes a demanda da mãe, às vezes a demanda de um neonato, de um futuro neonato, são outras. O potro, em gestação, ele acusa, por exemplo, uma falta de cálcio. Em que momento que uma glândula fetal começa a agir ou não age? Ela é suprimida pela mãe? Olha, essa questão de idades de cabeça eu não sei te responder. E assim, a gente tem muito pouca ciência sobre isso. O que a gente vê realmente são no potro nascido, depois nesse cavalo quando ele já está entrando em treinamento, que você começa a ver as lesões ortopédicas. Eu não tenho essa resposta de monitoramento na gestação para te falar. O que eu tenho para te falar, que a gente tem acompanhado muito, a gente pega muita égua que ou tem comportamento de garanhão, que a queixa é que a égua está sempre no cio, ou que você consegue fazer ela ovular, seja por várias técnicas, mas não converte em embrião. E isso a gente já tem visto, que na resistência à insulina, na desregulação da insulina, seja só por excessos ou por falta mesmo de qualidade, você faz esse ovário policístico. A gente até pega algumas éguas que ovulam, mas não tem o ócito não é viável. E quando elas começam a melhorar, você começa a ter menos folículos, mas você tem mais conversão de embrião. Isso é o que a gente tem acompanhado na nossa rotina. Então, assim, ainda tem muita coisa para a gente entender. Doadora com síndrome metabólica diminui o índice, mesmo ovulando, mesmo tendo um padrão. A Júlia está fazendo doutorado dela, né, na USP, que trabalha comigo, com essa parte de reprodução. E a gente tem visto muito, assim, éguas com galactorreia, então que tem leite, que nunca pariram ou já estão desmamadas há mais de um ano, que são coisas que são consideradas normais. E a gente tem visto uma super relação com essa parte endócrina. Tem muitos sinais, é o que eu te falei, a gente vem ignorando. Então, isso aí é apaixonante, mas vamos voltar aqui. Então, a gente está falando de endocrinologia. Quais são as principais glândulas do corpo humano, do cavalo, enfim? Tá. Bom, hoje a gente tem entendido que a gente tem esse neuroeixo, que é muito importante, hipotálamo, que controla a hipófise. A hipófise faz toda essa parte de neurohormônios. Então, ela vai controlar tireoide, adrenal, ovários, testículos, toda essa pâncreas, toda essa parte igual dos humanos. Mas hoje a gente também sabe que intestino faz parte, porque quando você tem desregulação, você tem inclusive desregulação da parte de absorção. Então, na laminite, a gente já tem visto que o cavalo ele absorve diferente. E também a gente já tem começado a entender que a microbiota ela é capaz de produzir neurohormônios. Então, a própria microbiota ela vai fazer feedbacks em neuroeixo, assim como o intestino. O neurohormônio não é só na neurohipófise? A adenohipófise não tem? Não, a gente tem alguns neurohormônios aí a mais do que a gente considerava, assim. Se você for ver aí vai ter que pegar assim o livro de endocrinologia básica, todos de cabeça, não sei te falar. A gente estuda os principais, mas tem muito mais envolvidos. E aí a gente tem a parte de citocinas, que também entram nessa regulação. Tem os hormônios propriamente ditos,
é uma gama muito grande. O sistema imune, ele é muito importante nessa parte de regulação endócrina por citocinas, por um monte de molécula que ele libera. Então, assim, é bem complexo. O sistema imune interfere no sistema hormonal, como o hormonal interfere no Com imune, certeza. Eles se interligam Sim. todo o tempo, né? Bom, mas depois da hipófise, tireoide? Na verdade, assim, a hipófise, ela conversa com todas as glândulas, porque a gente faz feedback positivo e feedback negativo. Então, o hipotálamo controla a hipófise controla as outras glândulas. As glândulas liberam hormônios e esses hormônios fazem feedback negativo no hipotálamo. E aí você tem toda essa parte de regulação de produção hormonal. Mas eu sei que você vai me perguntar da tireoide, porque todo mundo fala do famoso hipotireoidismo no cavalo. E o que a gente tem visto, tem alguns trabalhos mostrando que os cavalos que tem a tireoide, ela não é tão fácil de você delimitar no cavalo que nem em humanos. Ela não tem os lóbulos tão bonitinhos. Tanto que eles fazem muito PET scan com iodo marcado para achar a tireoide. Quando tem alguma neoplasia, algum cisto, aí no ultrassom você consegue ver. Mas o que eles fizeram foi, eles marcaram esse tecido tireoide, tiraram de alguns cavalos e eles viram que tanto as funções reprodutivas, sistema imune, muita coisa continua funcionando. Então, no cavalo 1, a gente não entende direito como a tireoide funciona. A gente já sabe que tanto na PPID quanto nas alterações de insulina, seja desregulação ou resistência, a gente tem alteração dos níveis hormonais de T3 e T4. Até porque a gente tem bloqueio de receptor de insulina no organismo inteiro. E um teste muito importante, principalmente para humanos, para cão e gato, que é o TSH, ele não está validado para cavalo. Então, o que isso quer dizer? Que eu não posso usar o resultado para falar se o cavalo tem ou não. É uma linha que o pessoal da endocrinologia equina está pesquisando, eles estão tentando validar esse teste para cavalo, porque acredita-se sim que a gente tem alguns casos de hipotireoidismo verdadeiro, mas que eles são muito mais raros do que a gente imagina, que na verdade as grandes alterações de T3 e T4 elas são secundárias das principais alterações endócrinas. Uma pergunta, na minha época, eu sou bem, na minha época, tireoide e bócio. Falta de iodo, às vezes excesso, falta de iodo, não sei o que lá, hipotireoidismo, a tireoide ficava gigante. Isso daí seria fácil você fazer examinar, né? Fazer uma avaliação ultrassonográfica, qualquer coisa. Mas como é que está o bócio na relação Hoje em dia, iodo é uma coisa tão... Ficou para trás? Na verdade sim, o sal que a gente come, né, ele é iodado. E aí a gente começou a ter outros problemas, como doença de Hashimoto. A gente tem muita mulher que tem que operar a tireoide porque acaba tendo uma neoplasia. De medicina humana, mais ou menos tem isso, e hoje a gente tem visto muito, principalmente nos cães, que a maioria das alterações de tireoide elas estão relacionadas à dieta. Então, os endócrinos de pequenos, quando você começa a ter essas alterações, tem muito cachorro passando para dieta natural, porque eles estão começando a ver que interfere muito. No cavalo, de novo, a gente sabe pouquinho, mas que a dieta influencia muito. Quantos cavalos a gente não pega em alta performance, tendo uma demanda energética absurda e não come um sal mineral de boa qualidade? Então, assim, óbvio que vai ter alteração endócrina, porque eu preciso de minerais para regular toda a parte enzimática do meu organismo, é o básico. E aí, quando a gente fala em sal mineral, a gente vai falar em sal mineral de fontes orgânicas, que realmente o cavalo absorva, com minerais quelatos. No humano, quantas vezes a gente não fala, você tem problema cardíaco, nossa, magnésio, tem que monitorar, nananana. O cavalo é a mesma coisa, se eu não estou dando uma boa fonte de minerais, eu já parto do princípio que vai ter uma alteração endócrina básica. Bom, hipófise, você tem os hormônios das gônadas, né? Você tem o da tireoide, você tem o da adrenal. Você vai lá para a adrenal, você vai para o pâncreas. Sim. E você vai para os genitais, né? Uhum. E
Então, saindo da tireoide, só para finalizar o bócio, na minha visão de campo, né, 20 anos atrás, 30 anos atrás, trabalhando com cavalo, às vezes as pessoas falavam, relatavam pra gente, nossa, olha, a tireoide era grande. E, no entanto, o cavalo desempenhava super bem as funções. Às vezes você via a égua com uma tireoide gigante, com um pouquinho ao pé. Sim, a gente já pegou também. Então, você suplementava e estava tudo bem, e realmente o que você está falando é que a gente não tem ainda uma mensuração, uma precisão da real importância, real função da tireoide, né? E também às vezes a gente vacila no básico. Você sabe que se você não atingir, ou você tiver excesso de alguns minerais, você inibe a absorção dos outros. Então, muitas vezes, a gente também tem essas alterações por esses desbalanços minerais, seja no sal que está usando, seja na ração. E aí, realmente, quando você organiza, você sempre tem que pensar se um não está inibindo o consumo do outro e quais são as fontes. Por isso que eu brinco que assim, é um quebra-cabeça gigante, mas tem mais isso. O excesso também pode inibir a absorção, e aí você começa a ter sinais clínicos, é o mais comum. Agora, você está falando de 3 e 4, e a calcitonina nessa história toda aí? Tá. E o paratormônio, né? O paratormônio, o que a gente tem pego muito, né? Que é o hiperparatiroidismo secundário à doença renal. Quando a gente tem excesso de fósforo, principalmente por excesso de farelo de trigo, e aí vale a pena lembrar, cavalo herbívoro, quem manda na dieta é o volumoso. Você vai entrar com concentrado para complementar e atingir níveis que o volumoso não está atingindo. Então, muitas vezes a gente tem excesso de farelo de trigo, excesso de fósforo. E o que a gente tem visto que acontece? Com esse excesso, o rim começa a perder cálcio, porque a gente ativa a paratireoide. Então, você ativa a paratireoide, o rim está perdendo cálcio, muitas vezes também pela demanda energética alta e a falta de proteína, de aminoácido, que está tudo ligado no farelo de trigo, você tem quebra de musculatura e vai começando a também ter lesão renal. E aí você está sempre perdendo cálcio, reabsorvendo por causa do paratormônio cálcio ósseo, jogando muito cálcio na circulação, tudo que vira endócrino vira descontrolado. Então, o que a gente tem visto muito são as calcificações de tecidos moles, cartilagem alar, aparecimento de osteófito, kissing spine. E esses cavalos também sempre estão no limite inferior da parte de células vermelhas, porque o rim ele também vai produzir eritropoetina para estimular a medula óssea. Então, é um conjunto de sinais, normalmente cavalos que têm perda de musculatura, que têm calcificações de tecido mole, perda de densidade óssea e a hora que você vai bater é alimentar. Você já tem uma alteração endócrina, você normalmente já tem a resistência à insulina, porque aí também não só é excesso de fósforo, você não tem demanda de aminoácido essencial, então pela demanda energética você também já tem resistência à insulina, você tem vasoconstrição periférica, e aí você começa com uma série de problemas, porque quando você já tem também vasoconstrição periférica, você já tem afundamento de terceira falange, você já começa a ter aumento de osteoartrite, por causa que isso está muito relacionado com qualidade de líquido sinovial, com nutrição de osso subcondral. Então nunca é uma coisa só e sempre tem várias partes do organismo atingidas, mas começa na dieta. Nossa. Bom, você começou a falar várias vezes, você falou, então vamos falar rapidão. As principais patologias do sistema da endocrinologia. Tá, então hoje, disparado, principalmente nos cavalos mais velhos, a gente já tem essa neurodegeneração, que é a disfunção da parte intermédia da pituitária, que é a PPID. O cavalo tem diabetes insípidos? Olha, eu vi alguns relatos, mas são relatos muito antigos. E até o pessoal do grupo de endocrinologia tem colocado isso em xeque, se a gente não tem feito esses diagnósticos por não entender essas disfunções que hoje a gente sabe que são mais comuns.
que é a resistência à insulina, porque você vai ter alteração da produção hormonal. E depois a PPI dele. Mas o que a gente vê é que assim, a maioria dos cavalos hoje, eles têm algum nível de desregulação de insulina, quase todos, por causa da nutrição e por causa desse nosso sistema de criação. Tá, mas voltando então às patologias. Tá. Disfunção da parte intermédia da pituitária, a resistência à insulina ou desregulação, quando ela é num nível mais baixo, o hiperparatiroidismo. Resistência, síndrome metabólica. Então, síndrome metabólica a gente chama quando a gente já tem sinais muito gritantes. Quando você já teve a cólica, você já tem gastrite recorrente, você tem laminite. Tem muito cavalo performando que tem resistência à insulina. E aí você vai ver o cavalo que tem sola rasa, porque ele tem afundamento da terceira falange por causa da lesão vascular. É o cavalo que você vai coletar sangue para ir mormo com uma agulha fininha. Ele não para de sangrar, e aí a hora que você passa a ultrassom ele já tem infiltrado de gordura em fígado, por exemplo. É que o cavalo é muito resistente, mas a gente tem, assim, muitos cavalos. Eu acho que focar na resistência à insulina você já resolve muitos problemas. Muita coisa. Bom, você está falando da insulina, falar do pâncreas, né? Tá, vamos lá. O que a gente sabe hoje, né? Que aí é bem legal da gente falar dessa parte também do link da alimentação. Quando você come, vamos falar do cavalo, né? Ele tem um estômago pequeno, metade glandular, o esôfago com a inserção na cárdia que ele não vomita. Então, toda vez que eu tenho comida chegando nesse estômago, eu tenho produção de ácido para realmente fazer a digestão enzimática, que no cavalo acontece no estômago verdadeiro, assim como nós. O cavalo não tem vesícula biliar, então a capacidade dele de liberar enzimas é mais baixa porque ele não tem reserva. Aí o que a gente tem visto? Quantidades é uma coisa que influencia e vai chegar na resistência à insulina. Porque toda vez que eu tenho uma quantidade de comida chegando, vamos supor meio quilo, eu produzo um pouco de ácido clorídrico, isso entra no bolo alimentar, é digerido, e aí a hora que eu passo para o intestino delgado, eu vou ter absorção de proteína, de açúcar, e aí o açúcar, dependendo dos picos, eu vou aumentar a produção de insulina, e aí a gente já vai falar do amido em questão, a digestão da proteína e o que passar, principalmente fibra, chega no seco e vai ser fermentado. Novamente, lá na frente das bactérias. Sim, dos ácidos graxos de cadeia curta. E aí aqui a gente tem uma série de problemas. Começa com essa história de alimentar o cavalo poucas vezes ao dia com grandes quantidades. A gente aumenta o bolo que chega no estômago do cavalo, ele produz um monte de ácido clorídrico, isso não entra nesse bolo. Eu baixo cada vez mais o pH para tentar ter uma quebra enzimática. Eu vou absorver muito pouco dessa comida, porque eu realmente não consegui fazer a digestão enzimática, até porque o estômago não chegou no pH que precisa para ativar essas enzimas. A hora que passa para o intestino delgado, quase nada é absorvido, porque quase nada foi digerido. Chega no seco, aquilo fermenta, já começa a nossa desbiose, porque mata as bactérias que degradam fibra cada vez mais. E aí o cavalo passa fome 2 vezes, porque ele não está usando o concentrado e não está conseguindo usar o volumoso. Além disso, toda vez que eu aumento o quanto eu estou dando para esse cavalo, eu aumento a ingestão de glicose no intestino delgado. A glicose, óbvio, tem algumas células que elas usam GLUT1, que você não precisa da insulina, mas a maioria das células usam GLUT4. Então, o que isso quer dizer? Entrou glicose, eu tenho um aumento da glicose sanguínea, eu tenho um nível basal de insulina que eu produzo, se liga nos receptores IGF-1, eu exponho o GLUT4 na membrana e eu consigo captar glicose para dentro da célula. Mas glicose em excesso ativa mecanismos de apoptose. Então eu vou levar, o excesso de glicose leva à morte celular. E para o corpo se proteger, ele começa a bloquear os receptores de insulina. Ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Sempre tem um pico de açúcar, então porque o cavalo está comendo tudo de uma vez, muito amido, muito carboidrato não estrutural.
eu tenho esse pico de açúcar, eu não consigo pôr para dentro da célula, porque eu tô com o receptor de insulina bloqueado. A célula passa fome, eu aumento a produção de insulina. E é essa insulina que também vai causar vasoconstrição do cavalo que sangra, do cavalo que tem laminite. Com o passar do tempo, para se proteger, o organismo começa a tirar alguns receptores de intestino. E aí hoje a gente já sabe que o cavalo, muitas vezes, no pós-cirúrgico de cólica, porque ele já é um cavalo com alteração endócrina, na laminite, a parte de absorção alimentar dele é completamente diferente de um cavalo saudável, além da microbiota alterada. Então aí começa a gente falar que é brincadeira, porque é o que a gente gosta, mas é uma bola de neve e é um quebra-cabeça, porque a maioria dos cavalos que a gente tem hoje, tanto no esporte e na reprodução, são cavalos alterados, porque a gente vem alimentando eles dessa forma há muito tempo. Então, mas o que você recomenda em termos de manejo? Não de alimentação, vamos falar de manejo. De manejo, básico bem feito. Lembrar que o cavalo tem que ser cavalo. Então, óbvio, a gente tem algumas restrições, mas sempre que o cavalo puder ser um cavalo com comportamento social, tendo outros cavalos, ou pelo menos alguns momentos de interação, tem momentos que ele fique solto, fique no piquete, isso é essencial. Na alimentação, fracionar o máximo possível e sempre pensar em não dar grandes quantidades. Mas o que é fracionar o máximo possível? Pelo menos 3 vezes ao dia, assim, concentrado, né? A ração, pelo menos 3 vezes ao dia. Os hormônios, tem muitos que fazem, eles são circadianos, né? Eles têm alterações ao longo do dia. Sim. Eu posso dar alimento noturno da mesma forma que eu dou durante o dia e vai ter exatamente a mesma... Tá. Quando o cavalo está regulado, ele está conseguindo usar, o volumoso é a principal fonte de alimentação desse cavalo. Eu gosto de recomendar o cavalo ter volumoso fracionado ao longo do dia para ele ficar períodos curtos com o estômago vazio, até porque estômago vazio aumenta a incidência de úlceras e problemas gástricos. Então, do volumoso, você fracionar, usar slow feeders, que são aqueles coxos para o cavalo comer mais devagar, de forma que ele fique entretido tanto mentalmente, como ele esteja sempre comendo. A gente sabe que o cavalo tem que mastigar, porque a saliva só é produzida quando ele mastiga, isso também vai tamponar o estômago. Então, volumoso, a gente tem que ter formas de, obviamente, não extrapolar muito, que aí a gente usa NRC, 2% do peso vivo para calcular, mas ele tem que estar sempre consumindo volumoso. Isso é muito importante. E se ele consome muito rápido, até a gente estabilizar, a gente tem que dar formas dele consumir mais devagar. Isso, sim, inclusive à noite, porque o cavalo não pode ter esses períodos muito longos de jejum. Isso é muito ruim. Se você pudesse instituir um manejo alimentar, você faria ele equilibrado em 24 horas, de dia e de noite, o tempo todo. O ideal é o cavalo ser solto, né? No mundo ideal é usar os tracking systems, você ter cavalos realmente dentro dos trackings, se mexendo, soltos, comendo, e aí você realmente fazer essa reposição de volumoso. Mas sim, o tempo inteiro, porque é isso que ele faz na natureza. O manejo do cavalo em baia, né? A pessoa das 8 às 5. É um terço do dia. Sim. 2/3 do dia, ele fica... E fica, querendo ou não, tem um estresse do cavalo ficar parado dentro de uma baia, não fazendo nada. Então, assim, essa parte de enriquecimento ambiental, até inclusive de como ele vai consumir esse volumoso, é muito importante. Esse cavalo tem que ficar entretido. É que nem a gente no Covid, ficar trancado em casa. A gente tem alteração de comportamento por isso, não tem a menor dúvida. Se essa é a realidade, como a gente vai minimizar os efeitos deletérios dentro disso? Porque também o estresse, ele vai aumentar cortisol, vai mexer na parte endócrina, vai facilitar aparecer vários problemas. Não é só a comida, essa parte comportamental interfere. Então, criar estratégias, principalmente quando a gente tem cavalos em baia, fracionar o concentrado, usar concentrados de boa qualidade, boas fontes, que eu possa usar pequenas quantidades para atingir o que o cavalo precisa.
e um sal mineral de boa qualidade, disponível. A gente sempre fala de 80 a 100 gramas por dia. É o básico bem feito. Eu ia perguntar para você da síndrome, né? Agora, um problema assim, que é muito difícil, voltando nas glândulas, voltando em questão, como que a gente faz um rastreamento hoje em dia hormonal no Brasil e no mundo? É complicado, é complicado até a medicina humana. Você Sim. hoje ter o pico certo, entender se está dentro do fisiológico ou do patológico. Sim. Aqui no Brasil a gente tem aonde recorrer? Tem, a gente já tem alguns laboratórios que são especializados nessa parte hormonal, a gente trabalha com alguns. No cavalo a gente já tem, por exemplo, insulina validada, já tem o ACTH validado, já tem alguns testes validados. E aí isso interfere muito do que você quer com esse teste. A gente tem a absorção de glicose também. O seu teste, você quer fazer diagnóstico só, tipo, o cavalo tem ou não tem essa doença. No nosso caso, a gente faz o monitoramento com a parte endócrina da resposta do cavalo à alimentação que ele está tendo. Então, por exemplo, quando eu estava dentro do hospital lá na USP, a gente realmente usava o caro para fazer ingestão de açúcar e aí fazia em alguns tempos a coleta tanto de insulina quanto de glicose para ver pico de absorção e se normaliza. Hoje, pensando em monitoramento de cavalo atleta, não é isso que eu quero, porque eu não vou ficar dando uma bomba de açúcar todo mês para ele, porque eu sei que eu vou desregular toda a microbiota dele. 2, eu quero ver como ele está respondendo à dieta. E aí a gente sabe que tem várias coisas que variam. Se eu uso mais óleo, aumenta o tempo, então depende muito do que você quer. Tem na literatura várias curvas glicêmicas, vários protocolos, horário de dosagem do ACTH. Hoje a gente também sabe que só o ACTH aumentado ele não é diagnóstico de PPID, como a gente imaginava antes. Porque estresse, dor, uma série de outros fatores vão aumentar o ACTH. Então, cada vez mais, dentro dos exames endócrinos, a gente tem que ter um critério de ver não só o exame, mas ver o nosso paciente. Como ele está, se ele tem sinais clínicos característicos de alterações endócrinas, então, casco, acúmulos de gordura, aumento de gordura na região do pescoço, que é o crest neck, como está a musculatura desse cavalo, não só o score corporal, mas esse cavalo tem mais músculo, não tem músculo, afundamento de fossa supraocular, algum achado da parte de imagem ajuda muito, se eu já tenho alterações ósseas, se eu já tenho alterações no ultrassom. Então, realmente, não é só as dosagens hormonais, elas ajudam, a curva glicêmica é o nosso carro-chefe, mas a clínica interfere muito nesse quebra-cabeça. Você falou da fossa, né, supraorbital. Quando você tem esse afundamento, como que você avalia o cavalo quando ele está perdendo esse tecido adiposo? Tá. Normalmente, a gente sempre brinca que o cavalo gordo ele ainda está aqui em cima da curva. Quando a gente já tem um cavalo magro, sem músculo, e normalmente a fossa é mais afundada ainda, a gente já está num estágio muito pior. Porque quando ele está mobilizando a reserva de gordura, isso quer dizer que ele não está conseguindo usar o que ele está tendo de fonte de comida, de alimentação, principalmente à noite, que você me perguntou, que é quando ele fica mais tempo, não deveria em jejum, mas aí ele realmente usa o que ele usou de fibra nesse período de cetose. Então ele está cada vez mais mobilizando reservas de gordura, jogando na circulação. E quando eu tenho essa mobilização, ou seja, afundamento da fossa, eu sei que eu estou tendo deposição de gordura em órgãos. Então no fígado, no rim. Tanto que é o cavalo que faz hiperlipidemia. Que às vezes você tem sinais parecidos com a cólica, que é aquele cavalo que fica apático, não quer comer. E acidose ou triglicérides está lá na lua. E você dá uma fonte de glicose fácil, lenta, ele vai saindo desse quadro. Para mim é o cavalo que eu penso 2 vezes em pôr na mesa, quando eu já vejo essa fossa afundada. Porque eles morrem muito rápido quando eles entram nesse estresse catabólico por falência renal e falência cardíaca. A gente já pegou alguns cavalos, inclusive na época
tanto de residência quanto depois. Quando você tem esses sinais de cólica, é o cavalo que já tem os sinais clássicos, a fossa afundada, às vezes até na auscultação cardíaca você pega desdobramento de bulha, você pega umas arritmias, já é um sinal que está sendo assim, é o cavalo da hiperlipidemia. Então, mas aí agora você falou uma coisa que entra um pouco direto no nosso negócio, né, de cólica. Mas acontece que não opera quando a gente quer, né? Você falou assim, não, eu reluto. A gente também reluta. Não. Tem situações que a gente, não. O que eu brinco aqui no hospital, a gente tem que pegar o cavalo do jeito que ele está. Sim. Não, com certeza, mas o que eu digo, na verdade, é quando você vai fazer a consideração desse cavalo. O risco que a gente calcula... O risco aumenta, prognósticos... O risco aumenta, mas... a intervenção do pós-cirúrgico também muda, por causa de você já saber aquela parte que eu te falei, que a absorção é diferente, os requerimentos são diferentes, então, como você vai fazer esse intensivismo do pós-cirúrgico, isso muda. Óbvio, não é tipo, não vou pôr o cavalo na mesa se ele precisar. É só quando, é que nem humanos. Se você tem uma pessoa diabética com histórico de várias intercorrências e ela precisa ir para uma cirurgia, você vai pôr, mas o intensivismo depois você já está pensando nisso. Uma coisa que você está falando, para mim, o hormônio é tudo, porque ele regula o resto, ele é a base de tudo. Sim. A gente vira e mexe, garanhões, bem nutridos, gordinhos, rechonchudos. Garanhão é garanhão. E às vezes, do nada, com muito pouco estresse evidente, você vê ele fazendo uma atrofia testicular, uma hipotrofia, queda do rendimento. O espermograma começa a piorar. Pô, o cara está entrando em oligospermia, tá? Vai fazer aí uma hipotrofia. Agora você falando de hormônio, para lá e para cá, de interação, de síndrome metabólica, de resistência à insulina, e os garanhões, coincidência ou não, eles recebem uma carga energética assim, constante por muito tempo, né? Quando eles entram em período reprodutivo. E você acha que às vezes a gente pode estar tendo um cavalo jovem com problema já de degeneração testicular, e na realidade pode ser relacionado a síndrome metabólica? De novo, ser gordinho não é sinal de saúde. Como está a musculatura desse garanhão? Ele só tem gordura ou ele realmente está mantendo musculatura? Óbvio, o estresse oxidativo aumenta. E aí a gente tem estratégias nutricionais para lidar com esse estresse oxidativo. Depois, a demanda de qualidade de nutrientes também é diferente. Eu estou atingindo só a quantidade ou eu estou atingindo qualidade para não deixar o cavalo entrar num problema endócrino? Então, assim, todas essas perguntas, elas vêm antes. Porque provavelmente é uma série de coisas que tem alguns gaps aí para você chegar nesse quadro. E o garanhão tem o efeito testosterona. Ele é um animal que normalmente ele esconde dor e desconforto por muito mais tempo. Então, quando a gente vai ver as alterações, elas já estão vindo há muito tempo. Mas aí eu vou ter que te perguntar, o que esse cavalo come, qual que foi o histórico dele no último ano, a demanda, fazer cálculos, ver essa parte de estresse oxidativo, tem algumas coisas que a gente pode fazer também. Tem um gap de perguntas para eu te dar uma resposta. Várias vezes a gente acaba falando, tem um fator genético. Também tem. Então, mas daí, você falando lá atrás que por gerações a gente pode estar até selecionando equivocadamente e já tendo predisposição, pode ser que a gente consiga fechar um... Também tem um fator genético, mas tem essa questão. Você modula o tempo inteiro o que você está tendo de resposta. Então, se você sabe que na sua família você tem um histórico
de doença cardiovascular, você sabe que a sua alimentação tem que ser diferente, que o seu exercício tem que ser diferente. Então, assim, eu acho que não dá pra condenar falando, é genético, não tem o que fazer. O fenótipo, a gente consegue modular muito, equilibrando o exercício, a alimentação. Bom, Sofia, eu acho que você quer falar mais alguma coisa? A gente está adentrando já no horário, né, de chegar no final. Eu queria saber também, antes de finalizar, eu queria saber um pouquinho, quem quer estudar mais endocrinologia, tem a Associação Brasileira de Endócrino, como é que é o grupo brasileiro de estudo de endocrinologia? Bom, é mais focado em cão e gato, mas é o que eu sempre falo, clínica é clínica. Óbvio, você tem as diferenças entre as espécies, mas o raciocínio clínico e muitas das alterações sistêmicas você consegue fazer paralelos. Então é estudar humanos, é participar do que tem de pequenos, agora também em outubro ou novembro vai ter o congresso lá no Foz do Iguaçu. Eu acredito que essa parte de endócrino a gente tem que fazer paralelos, querendo ou não, é onde saem as novidades. O IMP, que é o Congresso também Internacional de Equinos, eles têm trazido cada vez mais esses temas de nutrição, de endocrinologia. Tanto a BIVA, que é a British Equine Veterinary Association, quanto a IP, ao longo do ano, eles vão liberando material. Tem um grupo de endocrinologia equina que tem material no site, eles fazem webinars, tem várias coisas que dá para você ir estudando. E assim, seja um bom clínico, e aí depois você traz esse conhecimento. A veterinária tem também a metodologia, como já tem na humana, que você já direciona, sai da endócrina, já direciona a endocrinologia aplicada na clínica, um estudo mais avançado. Lá fora a gente já tem alguns estudos de metabolômica, que é realmente ver essa parte de metabólitos, então principalmente da osteoartrite em cavalo já tem algumas coisas fazendo essa correlação. São estudos caros, mas está começando e dentro da medicina equina já tem várias coisas. Aí vem a genômica, a proteômica, a metabolômica, é realmente o futuro. E tem coisas, assim, tem bastante coisa para estudar. E também, nós da Prevent Horse, a gente tem alguns cursos e tem o nosso Instagram, que a gente está sempre alimentando com conteúdo, porque para nós essa vertente do ensino ela é muito importante. Que nada você evolui se não tiver ensino e pesquisa. Pessoal, é o Prevent Horse e o meu é veterinária Sofia Sicomo, mas também a gente tem o nosso site, que é Prevent Horse, que tem alguns já tem alguns cursos, já tem algumas coisas lá direcionadas para essa parte. Bom, Sofia, muito obrigado. Eu obrigado agradeço. mesmo. E eu acho que a gente tem assunto para fazer o segundo, terceiro. A gente é apaixonado por isso. Se deixar não, a gente fica altas horas discutindo casos, até de madrugada, quebrando cabeça, porque é muito legal. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal,